O som da notificação me acordou antes do despertador. Eram 5h40. Eu ainda estava de camisola, sentada na beira da cama, com o corpo doendo do dia anterior. Abri o celular. Um e-mail. De Isadora. Sem assunto. O corpo da mensagem tinha só uma frase. Mãe, decidimos manter a cerimônia íntima. Por favor, assista à transmissão online. Vamos te mandar o link. Meu coração parou. Li de novo. 3 vezes. Não era um erro. Não havia desculpa, nem te amo. Só aquilo. Um comando. Uma exclusão disfarçada de gentileza. Lá fora, o sol ainda nem tinha nascido. Mas algo dentro de mim já estava começando a morrer. Fiquei imóvel. A tela do celular ainda acesa. Eu tinha ajudado a escolher o vestido. Ajudado com a entrada da igreja. Paguei o buffet. E o DJ. Era para ser o dia mais feliz da vida dela. E eu? Seria apenas uma espectadora? Um cachorro latiu na rua. A chaleira começou a apitar na cozinha. Mas eu não me movi. Um e-mail. Uma frase. E um silêncio ensurdecedor vindo da mulher que eu carreguei por 9 meses e sustentei por 30 anos. Não chorei. Não gritei. Mas dentro de mim, alguma coisa virou pó. Respondi com 4 palavras. Entendi. Boa cerimônia. Fechei o celular. A chaleira continuava apitando, e naquele momento, sozinha na minha cozinha gelada, eu soube. Essa não era apenas uma recusa. Era um recado. E agora, quem tinha algo a dizer era eu. Meu nome é Cristina Diniz. Tenho 58 anos e moro em Curitiba. Trabalho como técnica administrativa em uma escola pública há 29 anos. Nunca faltei um dia sequer. Nunca reclamei. Nunca tive tempo para isso. Sou viúva desde os 39. Meu marido, André, morreu de infarto enquanto dirigia de volta para casa numa noite chuvosa. Lembro do som da polícia batendo na minha porta como se tivesse sido ontem. Fiquei com 2 crianças pequenas e uma hipoteca. Isadora tinha 8 anos. Tiago, 5. Tive que escolher. Ou afundava, ou virava ferro. Virei ferro. Acordava às 5 da manhã. Deixava eles na escola, corria para o trabalho, pegava ônibus lotado, voltava, fazia janta, dava banho, supervisionava dever, colocava para dormir e só então chorava no banheiro com a torneira aberta. Ninguém nunca viu. Aos olhos do mundo, eu era a mulher forte, a mãe batalhadora, mas por dentro eu só queria descansar. Isadora sempre foi a filha brilhante, estudiosa, determinada, charmosa. Tinha talento para tudo. Tiago era mais calado, mais tímido. Aos poucos, minha vida foi se moldando em torno da dela. Recusei promoções para não ter que trabalhar até mais tarde. Vendi meu carro quando ela quis fazer intercâmbio. Trabalhei como corretora de cosméticos nas horas vagas, só para complementar a renda quando ela passou na faculdade. Nunca me arrependi. Mas o que eu não percebi é que quanto mais eu sumia, mais ela esquecia de me ver. Depois que Isadora se formou e conseguiu um emprego em São Paulo, nossos encontros foram se tornando ligações rápidas. Depois, mensagens frias. Depois, quase nada. A última vez que ela veio em casa foi no aniversário do pai dela. Eu fiz lasanha, comprei bolo de chocolate, deixei a casa arrumada. Ela chegou atrasada, comeu de canto de boca e saiu dizendo que precisava trabalhar. Deixou um perfume caro na pia do banheiro. Eu usei durante meses. Era o único jeito de sentir que ela ainda passava por ali. Quando anunciou o noivado com Caio, me emocionei. Pensei, talvez agora ela volte, talvez agora ela perceba. Comecei a ajudar no que podia. Contribuí com o vestido, com a decoração, com a parte da filmagem. Nunca pedi reconhecimento. Só queria estar lá, ver minha filha no altar, segurar sua mão, olhar nos olhos dela e dizer: você conseguiu. Mas hoje, depois daquele e-mail, pela primeira vez, eu entendi que talvez eu tenha criado uma mulher maravilhosa para o mundo, mas que para mim restou o silêncio e um sentimento que cresce mais a cada minuto. Eu cansei. Se essa história já te prendeu nos primeiros minutos, imagine o que ainda vem pela frente. Aqui, você encontra histórias reais que tocam, desafiam e transformam. Se inscreva agora no canal, ative o sininho. Eu não queria vingança. Queria entendimento. Queria que ela se lembrasse.
Que fechasse os olhos, voltasse alguns anos no tempo e visse a mulher que dormia sentada numa cadeira de plástico do pronto-socorro, esperando a febre baixar. Queria que visse a mulher que deixou de comprar um casaco novo por 3 invernos seguidos, porque Isadora precisava de um notebook melhor para a faculdade. Queria ser lembrada não só como um número de conta, não só como a mulher que assina cheques. Meu desejo era tão simples que chega a ser ridículo. Eu queria estar presente. Só isso. Presente no momento mais importante da vida dela. Ela sabia que eu não ligava para luxo. Eu não ligava para flores caras, nem para lembrancinhas douradas com nossas iniciais. Eu só queria estar sentada lá, com um vestido que me fizesse sentir bonita. De salto baixo, talvez. Um pouco de batom. E quando ela entrasse na igreja, queria que nossos olhos se encontrassem. Que ela sorrisse, que dissesse com aquele sorriso: "Você fez isso possível, mãe." Era só isso, mas o que eu recebi foi o oposto, o convite para me retirar. A cerimônia seria pequena, disse ela, só para os íntimos. E eu então não era íntima, não era próxima, não era essencial. Eu virei mais uma. E foi aí que a realidade me bateu como um vento frio. Percebi que durante anos, enquanto me sacrificava por ela, eu nunca exigi presença, nunca exigi reciprocidade. Tudo era no automático. Me chamava quando precisava. Sumia quando tudo estava bem. E eu deixava. Porque era minha filha. Porque eu achava que amor de mãe significava aceitar tudo. Até que ela me mandou aquele e-mail. E com ele, sem saber, me deu a permissão que eu nunca tinha me dado. Parar de tentar. Mas antes de parar, antes de soltar completamente a corda, eu queria que ela visse. Queria que ela sentisse o que é estar fora. Porque uma coisa é ser esquecida por distração. Outra é ser excluída por decisão. E ali, sentada na minha cozinha, com a luz fria da manhã entrando pela cortina torta, eu entendi algo que doeu mais do que tudo. Eu nunca fui convidada para esse casamento. Fui convocada como patrocinadora. Mas como mãe, como mulher que deu tudo, como pessoa, fui descartada. E isso não era só um erro. Era um reflexo. Isadora se acostumou a me ver como utilidade. E eu deixei. Por isso, meu desejo não era mais estar lá. Era fazer com que ela visse o que significa minha ausência. Queria que ela sentisse o que é planejar um casamento inteiro contando com uma ajuda que não virá. Queria que ela sentisse o que é olhar para o altar e saber que a única pessoa que jamais faltou, agora não está lá. Queria que ela entendesse que amor, quando é unilateral, vira exploração, e que até a mulher mais dedicada cansa. Eu queria dignidade. Não era orgulho, era respeito. O tipo de respeito que não se exige com gritos, se conquista com silêncio. E o meu estava apenas começando. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Coloquei a blusa bege de sempre, prendi o cabelo em um coque frouxo, passei um café amargo demais e peguei o ônibus das 6h40. Do lado de fora, o mundo seguia igual. Dentro de mim, não. No trajeto até a escola, evitei pensar demais. Fui automática. Fingi que não havia uma bomba emocional prestes a explodir dentro do meu peito. Mas quando entrei na sala dos professores, percebi que estava mais fria do que o normal. O ar-condicionado estava no máximo, mas o frio vinha de dentro. Sentei na minha mesa. Abri meu caderno de registros. Fingi corrigir provas. Na 3ª página, minha caneta tremia. E antes que eu percebesse, uma lágrima caiu sobre o papel. "Cristina?" Ouvi a voz do Márcio, meu colega de setor. "Tá tudo bem?" Assenti rápido, sem olhar. Só dor de cabeça. Ele não insistiu, mas a verdade era outra. Minha cabeça não parava. Repetia a frase como um mantra cruel. Assista à transmissão online. Perto do meio-dia, recebi uma ligação do banco. "Dona Cristina, bom dia. Aqui é Patrícia, gerente da sua conta na agência do centro. Tudo certo?" Meu coração acelerou. "Sim, em que posso ajudar? Temos aqui programada uma transferência agendada no valor de R$ 40.000 para a conta da empresa. Eventos do Alto Liteda. A senhora confirma?" Demorei um segundo para entender. Aquele era o segundo depósito. A parte final do contrato que Isadora me pedira para ajudar a pagar. Era para cobrir buffet, decoração, som
e iluminação. Respirei fundo. Está agendada para que dia? Para amanhã, dia 23, ao meio-dia. Mas, como o valor é expressivo, ligamos antes para confirmar se a senhora deseja manter ou cancelar. Fechei os olhos. Na pasta da gaveta havia o contrato impresso. Lembro de Isadora entregando ele nas minhas mãos como quem entrega um pedido de lanche, sem olhar nos meus olhos, sem dizer obrigada. Ela só disse: preciso que essa parte esteja paga até sexta. E agora, ali estava eu, a 2 cliques de confirmar ou cancelar tudo. A funcionária do banco esperava. Dona Cristina? Sim. Desculpe, pode cancelar. Houve uma pausa. A senhora confirma o cancelamento? Confirmo. Pode prosseguir. Entendido. A senhora deseja um comprovante? Não, obrigada. Desliguei. E o silêncio que veio depois foi libertador. Não teve música de superação. Não teve sorriso triunfante. Mas naquele exato momento, eu me dei conta de uma coisa. Eu tinha voltado a existir. Voltei para casa mais leve. Abri a janela da sala. O ar da tarde entrou com cheiro de chuva. Preparei um chá. Fiquei ali, sentada na poltrona marrom, com a xícara na mão e os pés cobertos por uma manta. E então, as ligações começaram. Primeiro foi Isadora, depois Caio, depois uma mulher da assessoria do evento. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o pagamento. Ninguém perguntou se eu estava bem, ou se eu queria conversar. Só queriam saber do dinheiro. Deixei o celular em modo avião. Na manhã seguinte, fui à escola como de costume. Ninguém desconfiava que por dentro eu estava em estado de guerra. Mas dessa vez, eu era o exército. Ao fim do expediente, Márcio me ofereceu uma carona. Tá tudo bem mesmo, Cristina? Eu hesitei. Tá sim, só tô cansada de ser ignorada. Ele não entendeu, mas sorriu e disse: qualquer coisa, tô por aqui. Agradeci. Quando cheguei em casa, o portão estava com um bilhete colado. Mãe, me liga, é urgente. Ignorei. Peguei o telefone e abri o e-mail. Lá estava. Uma nova mensagem de Isadora. Precisamos conversar. Agora é sério. E eu pensei: agora é sério? Agora? Agora que a torneira secou. Fechei a aba. E naquela noite, dormi sem calmante pela primeira vez em meses. No sábado seguinte, às 10 horas em ponto, o interfone tocou. Dona Cristina, tem uma moça aqui embaixo. Diz que é sua filha, Isadora. Demorou menos do que eu esperava. Abri o portão. Ela estava com o rosto vermelho, cabelo preso às pressas, maquiagem borrada. Segurava o celular numa mão, a bolsa na outra. O salto parecia alto demais para a pressa. Mãe, a gente precisa conversar, disse, entrando sem pedir permissão. Fechei a porta atrás dela, em silêncio. Ela foi direto para a sala. Olhou ao redor como se quisesse se certificar de que estávamos sozinhas. O que aconteceu? Por que você cancelou a transferência? Me sentei no sofá, devagar. Porque eu não vou ao casamento. Ela arregalou os olhos. E por isso decidiu boicotar tudo? Sorri, mas não de alegria. Eu não boicotei. Eu apenas parei de financiar um evento do qual fui excluída. Ela bufou. Mãe, não é assim. Você sabe que foi uma decisão difícil, que a família do Caio tem restrições, que o número de convidados era limitado, e o seu noivo não pôde limitar outra coisa que não fosse a sua mãe. Ela ficou em silêncio. Eu banquei a maior parte dessa festa. Você me pediu ajuda para pagar o vestido, o fotógrafo, a filmagem. E eu paguei, sem questionar. Agora, na hora de celebrar, eu não sirvo para sentar numa cadeira? Mãe, ela tentou interromper. Não, Isadora. Deixa eu terminar, porque pela primeira vez em anos, eu quero falar até o fim. Ela abaixou os olhos, mas não respondeu. Eu fiquei horas naquela cozinha preparando comida para você e para o Caio. Entreguei meus únicos dias de férias para cuidar do seu apartamento enquanto vocês viajavam. Eu dei tudo. E tudo que eu recebi foi um link de transmissão. Você está dramatizando. Não, estou reconhecendo finalmente quem eu fui. E quem eu me tornei por sua causa. Ela cruzou os braços. Estava impaciente, como se tivesse coisas mais importantes para resolver. O casamento é semana que vem. Sem esse dinheiro, vamos perder o buffet. O florista já ameaçou cancelar. E o pessoal da decoração? O casamento é problema seu agora, Isadora. Mãe,
Você está sendo egoísta. Essa foi a palavra. Egoísta. Meus olhos queimaram, mas eu não chorei. Egoísta. Por que eu parei de ser explorada? Ela se levantou. Andou em círculos. Você não entende. A família do Caio é tradicional. Eles têm padrões e queriam uma cerimônia pequena, sem muitos familiares constrangedores. E eu sou constrangedora? O silêncio dela foi mais cruel que qualquer resposta. Respirei fundo. Saia da minha casa. Ela parou. O quê? Você me ouviu. Saia. Mãe, você está exagerando. Isso não é... Não é o quê? Realidade? Verdade? Dor? Levantei devagar. A sala parecia girar. Você não me quer na sua cerimônia, Isadora. Não me quer perto dos seus sogros. Não me quer nas fotos, mas quer meu dinheiro. Ela ficou pálida. Eu só queria que desse tudo certo, pois agora vai dar certo sem mim. Ela pegou a bolsa devagar, caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Isso vai ter consequências. Já teve, respondi. Eu acordei e fechei a porta. Ela não bateu. Saiu devagar, como se estivesse processando. Fiquei parada no meio da sala. O relógio fazia tic-tac, como se zombasse do tempo que perdi tentando agradar. E no chão, ao lado do sofá, vi algo que me desmontou. Uma xícara com café frio. Fazia 3 dias que eu não trocava aquela xícara. Era assim que minha vida estava. Fria, esquecida. Mas agora ia ser diferente. Fechei a porta com firmeza, mas não com raiva. Fechei como quem enterra algo. Meus passos até o quarto foram pesados, como se cada lembrança da conversa me puxasse para baixo. Sentei na beira da cama. Tirei os sapatos, soltei o cabelo. Me olhei no espelho do guarda-roupa. Era uma mulher que eu mal reconhecia. Cabelos com fios brancos que antes eu escondia com tintura vencida. Olheiras fundas. Rosto cansado. Me perguntei, quando foi que eu sumi? Por quanto tempo eu me apaguei para caber na vida dos outros? Lentamente, tirei a blusa. Coloquei o pijama velho com uma estampa de flores desbotadas. O mesmo que usei no hospital, anos atrás, quando Isadora operou a vesícula. Eu dormia sentada na poltrona da recepção, com esse pijama e um casaco por cima. Lembrei de cada noite, de cada oração sussurrada em silêncio, de cada vez que deixei meu prato de lado para ela comer mais, de cada sapato que eu não comprei porque ela precisava de um novo. Senti um aperto no peito, mas não chorei. Não mais. Levantei. Fui até a gaveta da escrivaninha. Tirei uma caixa de madeira. Dentro estavam todos os comprovantes. Notas fiscais, recibos, extratos bancários. Tudo que eu tinha pago para o casamento. Cada centavo, cada esforço. R$ 32.700. Tinha ali quase 4 anos de economia. Eu ainda planejava enviar mais $40.000. Aquele valor que dias atrás eu havia cancelado com a gerente do banco. No fundo da caixa havia um bilhete, um dos únicos escritos à mão por Isadora. Obrigada por sempre estar aqui, mãe. Te amo. Foi na época da formatura dela, o dia em que ela entrou na universidade pública. Eu tinha ficado radiante. E ela ainda parecia minha filha naquela época. Fiquei olhando o papel por vários minutos. Depois guardei tudo de volta. E entendi o que doía tanto. Não era o dinheiro. Era o descarte. Era ter me tornado invisível. Era saber que, para a pessoa que eu mais amei nesse mundo, eu me tornara um incômodo. Um ruído fora do tom. Ela não me queria por perto no casamento porque eu não combinava com o cenário. Eu destoava da estética, da narrativa que ela queria mostrar para os sogros, para os amigos, para o Instagram. E eu, uma mulher simples, que pega ônibus, que ainda guarda sacolas de supermercado no armário. Era um retrato que ela queria esconder. Eu era o antes, e ela queria mostrar apenas o depois. Me deitei. O ventilador girava no teto, fazendo um barulho baixo e ritmado. Fechei os olhos e deixei os pensamentos correrem. Lembrei do nascimento dela, do primeiro dia de escola, da vez em que caiu da bicicleta e chorou no meu colo. Lembrei dos aniversários em que passei sozinha, esperando por uma ligação. Lembrei do Natal, que ela passou em outro estado e mandou uma mensagem de voz de 7 segundos. Lembrei de quando fiquei doente, com suspeita de um tumor, e ela só perguntou: "Precisa de algo?" Sem nem ligar a câmera.
Tudo foi se acumulando como placas de gelo, e agora quebrava. Mas no lugar de desespero, havia algo novo, algo inesperado, clareza. Eu estava acordando de um transe que durou décadas. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Fiz café, peguei papel e caneta e escrevi 3 páginas. Não eram para ela, eram para mim, listando tudo que eu dei, tudo que eu abri mão, tudo que eu engoli calada. Escrevi até minha mão doer. Depois que terminei, respirei fundo e então me perguntei: e agora? Agora que ela sabe que não vai receber o dinheiro, que eu sei da verdade, que a ferida está aberta, o que eu vou fazer? E a resposta veio com força: nada. Eu não ia fazer nada. Eu não ia pedir desculpas, nem justificativas, nem reconciliação, porque naquele silêncio, após a porta se fechar, eu entendi que minha dor não era uma tragédia, era uma libertação. Não precisava de perdão, precisava de presença. E a única pessoa que eu precisava que me visse era eu mesma. Fiquei de pé, olhei pela janela. O céu ainda cinza, o dia nascendo devagar. O telefone tocou. Olhei a tela. Tiago. Atendi. Mãe, tá tudo bem? Fiquei em silêncio. A Isa tá surtando. O pessoal da festa ligou dizendo que o pagamento caiu. O Caio tá uma pilha de nervos. Eu sei. Você não vai mandar o dinheiro? Não. Por quê? Respirei fundo. Porque eu me vi, filho. Pela primeira vez em muito tempo. Tá me assustando, mãe. Tô me salvando, Tiago. A senhora não vai ao casamento? Não fui convidada. Fui substituída por um link. Ele não respondeu. A senhora quer conversar? Quer que eu vá aí? Só quero que você entenda uma coisa. O quê? Eu não deixei de amar. Eu só parei de me vender barato. Desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Me encostei na parede. E pela primeira vez, em muitos anos, me senti inteira. Na segunda-feira, acordei antes do despertador. Sem dor no peito, sem peso nas costas, sem precisar tomar os 2 comprimidos que me acompanhavam todas as manhãs. Levantei. Coloquei água para ferver. Café forte, como sempre, mas dessa vez sem açúcar. Peguei minha bolsa, ajeitei a blusa branca com botões que quase nunca usava e fui até a agência bancária, a 3 quarteirões de casa. O gerente era um rapaz novo, educado, que sempre me chamava de Dona Cristina, com respeito forçado. Em que posso ajudar hoje? Ele perguntou sorridente. Quero abrir uma conta separada. Uma conta minha. Só minha. Perfeitamente. Podemos fazer isso agora mesmo. Enquanto ele digitava meus dados, senti algo diferente no peito. Era como se eu estivesse reassumindo o próprio nome. Durante anos, meu dinheiro era extensão dos desejos dos outros. Agora, pela primeira vez, era só meu. Assinei os papéis com calma. Mudei o tom de voz. Usei palavras que não usava há muito tempo, como não, só eu, privado. Na saída, o céu estava azul, limpo. O tipo de azul que costuma passar despercebido quando a gente anda curvada demais. Na mesma calçada, vi uma mulher empurrando um carrinho de bebê. Ela estava cansada, mas determinada. E pela primeira vez em muito tempo, não senti culpa por não ser mais aquela mulher. Passei na farmácia. Comprei uma tintura para o cabelo, um esmalte vermelho, uma base leve. Cheguei em casa e deixei tudo sobre a mesa. Ainda não sabia se ia usar, mas só o fato de ter comprado era um gesto. A tarde foi silenciosa. E então, às 17h02, a campainha tocou. Não era Isadora, nem Caio, nem Tiago. Era um motoboy. Entrega para Dona Cristina Diniz. Assinei. Era um envelope branco, grosso, sem remetente. Abri. Dentro havia uma carta impressa, da empresa de cerimonial. Resumia a situação atual. Atraso no pagamento, fornecedores cancelando, reservas perdidas, prazo esgotando. E no final, uma linha escrita à mão. Por favor, reconsidere. Sua filha precisa de você. Guardei o envelope na gaveta, sem responder. Naquela noite, fiz algo inédito. Desliguei o celular e fui caminhar. Caminhei pela rua de trás, aquela que evitava por vergonha dos buracos e das casas caindo. Mas agora, eu não devia nada a ninguém. Fui até a padaria, comprei uma fatia de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Comi sozinha, na calçada, observando os carros passarem. Ninguém me pediu nada.
Ninguém me cobrou nada. Era como se o mundo estivesse me deixando existir em paz, por alguns minutos. No dia seguinte, voltei ao trabalho. Márcio, mais uma vez, me ofereceu carona. Tá diferente, Cristina, ele disse. Mais serena. Tô aprendendo a respirar com o próprio ar, Márcio. Ele sorriu, confuso. Na hora do almoço, me chamou para tomar um café. Aceitei. Falamos de coisas banais, alunos, barulho da escola, a falta de professores, mas no fundo da minha mente, eu sabia. O jogo tinha virado, e ninguém sabia ainda, porque minha força nunca foi sobre gritar, foi sobre resistir e agora, sobre decidir. Mais tarde, recebi uma mensagem de Isadora. Mãe, não faz isso com a gente, é só um mal-entendido. Não respondi. 2 horas depois, outra. Eu falo com o Caio. Podemos conversar. Mas, por favor, manda o dinheiro. Não podemos perder tudo por causa disso. E então veio a mais sincera. Você está mesmo disposta a deixar tudo desmoronar? Respirei fundo. E pela primeira vez, pensei com clareza. Não era eu que estava deixando nada desmoronar. Era ela que tinha tirado a base. E agora se assustava com o tombo. E eu estava de pé, firme e silenciosamente pronta para o próximo passo. Na manhã seguinte, preparei um café mais fraco. Coloquei um pouco de canela, como costumava fazer quando Tiago ainda era pequeno. Enquanto a água fervia, abri o caderno de capa dura que havia ganhado anos atrás, mas nunca usado. Na primeira página, escrevi em letras grandes: tudo o que faço por mim. E comecei a listar. Era um exercício estranho. Pela primeira vez, em vez de anotar compras, lembretes ou contas a pagar, eu escrevia coisas pequenas, e todas eram para mim. Pintar o cabelo, trocar a cortina do quarto, comprar um livro novo, fazer um exame de rotina, reaprender a cozinhar só para mim. Não parecia uma revolução, mas era. Por décadas, tudo que eu fazia tinha nome e sobrenome. Cada prato que preparei, cada hora extra, cada remédio guardado na bolsa, era sempre por alguém. Agora eu estava virando essa página, literalmente. Na escola passei a falar menos e escutar mais. Não por timidez, mas por estratégia. Márcio me ofereceu uma carona pela 3ª vez naquela semana. E pela primeira vez aceitei com leveza. Vai fazer algo especial hoje? Ele perguntou enquanto dirigíamos. Talvez, respondi. Ou talvez só descansar sem ter que explicar. Ele riu. E eu percebi que ele tinha um riso bonito. Durante o trajeto, o celular vibrou no meu colo. Mensagens de Isadora. Caio tá furioso. A mãe dele disse que isso é humilhação. Você podia pelo menos responder. Se você fizer o depósito até amanhã, ainda dá tempo de salvar o buffet. Não faz isso com a gente. Eu li tudo, uma a uma, e deixei lá, sem toque azul, sem resposta. Naquela noite, quando cheguei em casa, organizei meus documentos. Separei os comprovantes de pagamento do casamento em um envelope. Em outro, coloquei a certidão do apartamento que ainda pagava. O contrato estava no meu nome. Sempre esteve. Fiquei observando a escritura como quem observa um território. Aos poucos, fui compreendendo. Minha vida inteira esteve sob minha responsabilidade. Ninguém me deu nada. E se por um tempo eu esqueci disso, agora lembrava. Lembrei tanto que decidi ir além. Abri o laptop. Pesquisei pousadas pequenas em cidades tranquilas. Encontrei uma no interior de Santa Catarina, um lugar rodeado de montanhas e silêncio. Fiz a reserva para 3 dias. Pagamento antecipado. Fechei a aba. Sorri. Peguei a tintura de cabelo, fui até o banheiro e me olhei no espelho. O rosto ainda era o mesmo. Cansado, mas firme. Comecei a aplicar a coloração. Cada pincelada era um recado silencioso. Eu ainda estou aqui. No dia seguinte, cheguei à escola com o cabelo levemente acobreado. Nada escandaloso, mas o suficiente para quebrar o padrão. Márcio notou. Mudança de visual? Mudança de dentro para fora. Ele riu, mas com respeito. As mensagens de Isadora cessaram por algumas horas, mas voltaram à noite. Eles disseram que, sem o pagamento, vão processar por quebra de contrato. Você quer que eu seja humilhada no meu próprio casamento? Por favor, mãe, faz isso por mim. Era isso que mais doía.
O por mim vinha sempre depois do contra mim. Mas dessa vez não era mais minha responsabilidade salvá-la. Ela precisava cair. Precisava ver o que há por baixo da estrutura que construiu em cima de mim. E eu estava finalmente me retirando do alicerce. No sábado, fui até uma loja de tecidos. Comprei 2 cortinas novas. Escolhi estampas florais, algo que nunca fizera. Sempre optava por tons neutros, para não chamar atenção. Dessa vez, eu queria cor. Montei as cortinas com dificuldade. Peguei um banquinho, furei a parede e instalei o varão sozinha. Cada batida do martelo era uma afirmação. Quando terminei, fiquei ali olhando. A sala estava diferente, iluminada de um jeito novo, mais minha. Peguei o caderno e risquei mais um item da lista. Era a primeira vez que algo se movia em minha casa, sem ser para atender alguém. Na terça, uma notificação no celular me fez parar o que estava fazendo. Era um e-mail da equipe de buffet. Prezada senhora Cristina, tentamos contato com sua filha, mas sem retorno. Informamos que, sem o pagamento pendente até às 17 horas de hoje, não conseguiremos manter a reserva do evento. Agradecemos sua compreensão. Senti uma pontada no peito, mas passou rápido. A culpa bateu, mas, dessa vez, não entrou. Era a vida devolvendo a lição. E eu estava, pela primeira vez, permitindo que ela aprendesse sem mim corrigindo as provas. À noite, o interfone tocou. De novo. Dessa vez, eu não atendi. Deitei na cama. O ventilador girando. A casa em silêncio. O mundo podia estar em crise. Mas dentro de mim, havia paz. E paz não se compra com chantagem. A madrugada me encontrou desperta, como se meu corpo soubesse que o dia seria decisivo. Sentei na mesa da cozinha coberta por toalha azul clara e fiz silêncio. Religi os olhos naquela casa, tão silenciosa, tão minha. Às 7h15, peguei o celular e bloqueei as chamadas de Isadora e Caio. Não era raiva, era proteção. Tudo que vinha depois do bloqueio era a emoção alheia tentando me puxar de volta. Entrei no carro. Liguei o rádio num volume baixo, só sons suaves de piano e chuva ao fundo. Sem expectativa, sem urgência, só o prazer de dirigir em paz. Cheguei à estrada às 7h55. A brisa fria batia no rosto. O sol surgia entre nuvens de chuva distante. Um tremor suave percorreu meu corpo. Eu estava prestes a sair da rede invisível que me mantinha presa por medo. Às 9h30, cheguei à pousada nas montanhas. Uma construção simples, mas acolhedora. A dona, mulher de fala devagar, me recepcionou com um sorriso que não esperava. Entreguei meu nome. Disseram que me aguardavam. Entrei no chalé. Cama arrumada, cortinas abertas para a floresta cinzenta, cheiro de lenha queimada ao fundo. Coloquei a bolsa no chão, respirei devagar. Olhei ao redor. Reparei na mesa de madeira com um bilhete. Para o quarto 3, aproveite seu tempo. Pensei naquela frase que Isadora escreveu anos atrás. Obrigada por sempre estar aqui, mãe. Agora ela estaria vazia. Eu tinha me esvaziado para ser preenchida de expectativa por outras pessoas. E esqueci de ser Cristina. Peguei o pijama da mala e vesti uma camiseta que comprei recentemente. Macia, verde oliva. Tirei o brinco simples que usei no trabalho, um presente de uma amiga. Coloquei um brinco maior, apenas para mim. O espelho do banheiro mostrava uma mulher diferente. Cabelo tingido com o tom que escolhi, pele um pouco mais viva. Seu olhar buscava serenidade. Era a primeira vez em anos que me via sem culpa. Decidi explorar o lugar. Caminhei por uma trilha curta. O chão úmido de chuva, musgo escorregadio. O ar limpo, sem e-mails, sem cobrança, sem expectativas. Só presença, só eu. Cheguei num mirante. A paisagem desdobrou-se com árvores altas, lembrando de fotogramas antigos. Sentei no banco de madeira. Respirei fundo. Aquela vista era minha primeira recompensa. Um presente que eu me dei. Voltei para o chalé com uma chaleira pronta para ferver. Fui até a varanda e preparei um chá de camomila e mel. Deixei a caneca fumegante na mesa pequena, coberta de vigilantes incensos. E sentei. Enquanto o vapor subia, fechei os olhos. Pensei no que deixei para trás. A casa vazia, as cortinas florais que instalei sozinha, o banco de cozinha com café frio. Pensei no meu silêncio decidindo,
O telefone vibrou no bolso. Resistir. Não deveria olhar. Continuei ali, em paz. Almocei, sopa quente e pão caseiro. Comi devagar, saboreando cada colherada. Foi a primeira refeição que não tive que preparar para ninguém. Foi minha. À tarde, escrevi no diário que levei. Hoje me olha, hoje me ouve, hoje me reencontro. Anotei detalhes que ninguém precisava ler. A sensação do vento, o cheiro da madeira, o som distante de pássaros. Tudo era meu. Recebi mensagens no WhatsApp. Eram da assessoria do casamento, da família de Caio, da loja que confirmou o cancelamento. Todas pedindo alguma forma de colaboração. Eu apenas os silenciei. Não precisava responder. Às 18h10, subi num pequeno beliche improvisado do chalé para ver o pôr do sol. O céu cortado entre laranja e cinza. Um espetáculo privado, único, digno apenas de mim. E ali, enquanto o dia fechava, senti: sou inteira. Não mais a extensão de alguém. Não mais invisível. Não mais vendida. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Não havia aplausos. Não havia convites de volta. Só uma mulher que existia por si mesma. E a certeza de que erosões silenciosas podem dar lugar a reconstruções firmes. Fechei os olhos, deixei o silêncio descer como um cobertor leve e pensei: a próxima cena não seria sobre mim, mas sim sobre ela. Enquanto eu respirava ar puro no chalé, o mundo do outro lado da montanha desmoronava em silêncio. Às 9h15 daquela manhã, Isadora chegou ao local do casamento com os olhos inchados, o vestido amassado e o rosto mais pálido do que a maquiagem podia esconder. Os floristas não apareceram. O buffet exigia o pagamento até às 10h ou cancelaria tudo. A mãe do Caio falava alto, com aquele tom passivo-agressivo de quem sempre soube que isso ia dar problema. O decorador ligou dizendo que não moveria um dedo sem o valor restante. A empresa do som também não respondeu às chamadas. O cerimonialista, nervoso, perguntou: a senhora tem como resolver isso agora? Ela balançou a cabeça, muda. Caio tentou argumentar. Falou em nome sujo, em processo judicial, em desrespeito à tradição da família. Ela não ouvia mais nada. A única coisa que ecoava na mente de Isadora era o silêncio da minha resposta. Ou melhor, a ausência dela. O casamento estava marcado para o meio-dia. Às 10h30 não havia comida, flores, nem trilha sonora. O vestido dela estava ali, mas a presença não. As damas de honra cochichavam. A sogra gesticulava. Os convidados mais próximos começaram a desconfiar. Foi quando Tiago chegou, com o rosto tenso. Ela não vai vir, disse seco. A mãe não vai vir, Isa. Ela não respondeu. E quer saber? Ele continuou. Eu entendo. Você tá do lado dela agora? Não é sobre lados, é sobre enxergar. Ela só cansou. Isadora chorou pela primeira vez naquele dia. Não pelas flores, não pelo buffet, não pelo vexame, mas por finalmente perceber o que sempre esteve ali e ela ignorou. Minha ausência era o único presente que ela jamais esperava. E estava em tudo. No altar vazio, na cadeira que seria a minha, na falta de abraço antes da entrada, na falta de um olhar que dissesse: você conseguiu, na ausência daquela voz que ela aprendeu a ignorar, mas agora fazia falta. A voz que dizia: tô aqui, filha. Mas eu não estava. E dessa vez era definitivo. Às 11h45, o cerimonialista entrou no camarim improvisado. Estava visivelmente desconfortável. Precisamos tomar uma decisão. Ou adiamos tudo, ou fazemos algo simbólico com o que temos. Isadora estava sentada, olhando para o véu dobrado no colo. E se fizermos só a cerimônia com os presentes? Caio perguntou, tentando salvar o que restava. A cerimônia, talvez. A festa, não tem como. Ela assentiu. Mas ali, no fundo do coração, sabia. O casamento já estava desfeito antes de começar. Porque ninguém começa uma nova vida construindo em cima do desprezo por quem te criou. A cerimônia improvisada durou 28 minutos. Houve fotos, sorrisos forçados, votos rápidos. Mas em cada imagem, em cada gesto, o vazio falava mais alto. A mãe de Caio permaneceu impassível,
Os convidados cumprimentaram por obrigação, e no fim, enquanto todos se dispersavam, Isadora pegou o celular e abriu o e-mail que havia me mandado dias antes. Leu e sentiu nojo, do tom seco, da frieza, da prepotência. Ela escreveu um novo, com mais de 1000 palavras, contava lembranças, pedia desculpas, justificava, tentava explicar. No final escreveu: "Eu te amo, mãe, mesmo que agora seja tarde", e clicou em enviar. Enquanto isso, eu observava as folhas balançando suavemente pela janela. Havia algo doce no ar, um cheiro de pão recém-assado. A pousada oferecia café da tarde. Sentei na varanda com um pedaço de broa e uma xícara de chá. Peguei o celular para fotografar a vista. Era linda. Foi então que vi a notificação. "Você tem nova mensagem de Isadora Diniz." Parei por um segundo. Abri? Não. Apenas arquivei. Guardei o celular. Tomei um gole do chá. O sol aquecia meu rosto. Sorri. Pela primeira vez, o pedido de desculpas não era necessário. Porque eu não queria um pedido. Eu queria consciência. E isso, ela agora tinha. No caminho de volta para o chalé, vi 2 senhoras sentadas num banco conversando. Uma delas usava um lenço colorido no cabelo. Sorriu para mim. "Primeira vez por aqui?" "Primeira de muitas", respondi. Ela sorriu mais largo. À noite, preparei um banho quente. Acendi uma vela que trouxe de casa, com cheiro de lavanda. Enquanto a água preenchia a banheira, pensei em tudo que deixei para trás. Pensei em Caio, em sua arrogância. Pensei na sogra dele, naquela mulher que nunca me olhou nos olhos. Pensei em Tiago. E como ele percebeu antes que a irmã que algo estava errado. E pensei em mim, nua, frágil, firme. Entrei na banheira. A água quente envolveu meu corpo como um abraço. Fechei os olhos. Na escuridão da pálpebra, vi o altar vazio, a cadeira onde eu estaria, e me vi ausente, não por vingança, mas por respeito. Pela primeira vez, a ausência de uma mãe teve mais força que todos os presentes. Durante muito tempo, eu confundi amor com sacrifício. Acreditei que ser mãe era dar tudo de si, mesmo que ninguém pedisse, mesmo que ninguém agradecesse. Achei que se eu me doasse o bastante, me tornaria indispensável, que o reconhecimento viria com o tempo. Mas o tempo só levou. Levou meus dias, minhas noites, meus aniversários. Levou meu corpo, minhas economias, meu silêncio. E quando percebi, eu não estava mais ali. Era uma presença útil, um recurso, um depósito de amor que os outros sacavam quando precisavam e esqueciam quando tinham o que queriam. Por muito tempo, carreguei culpa por pensar em mim. Me sentia egoísta quando dizia não. Me sentia ingrata quando queria descansar. Mas aquele e-mail, aquele pedido para assistir à cerimônia pela transmissão, me acordou de um sono profundo. Eu não era convidada, era tolerada. E isso, para mim, foi o fim. Na ausência, eu encontrei presença. No silêncio, encontrei voz. E na rejeição, encontrei limites. Hoje, entendo que amar também é colocar fronteiras. É ensinar, mesmo aos filhos, que ninguém tem o direito de nos apagar. Nem por vergonha, nem por costume, nem por conveniência. Ser mãe não me faz menos mulher. E uma mulher inteira não aceita ser metade de ninguém. Eu não me tornei cruel. Eu apenas deixei de ser invisível. Aprendi a olhar no espelho sem pedir desculpas. Aprendi que perdão não é retorno, é libertação. E que nem toda reconciliação precisa acontecer. Algumas dores não precisam ser curadas, só reconhecidas. Hoje, caminho com mais leveza. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei meu lugar dentro dele. Eu saí do fundo da sala, subi ao palco da minha própria vida. E pela primeira vez, estou escrevendo a história com meu nome na capa. Voltei para casa 3 dias depois da cerimônia. O portão ainda tinha marcas de mãos nervosas, como se alguém tivesse batido ali mais de uma vez. Na caixa de correio, um envelope branco com meu nome escrito à mão. Era de Isadora. Abri, sentei no sofá com as cortinas novas balançando atrás de mim e comecei a ler. Era uma carta longa, escrita com raiva, com mágoa, com desespero.
E talvez, só talvez, com um pouco de arrependimento também. Ela dizia que se sentiu abandonada, que tudo deu errado, que o casamento foi um desastre. Disse que eu exagerei, que não precisava ter feito aquilo. Depois, a letra mudou de tom. Ela lembrava de quando eu fazia café para ela antes das provas, de quando eu me vestia com a camiseta da torcida na formatura, de quando eu fiquei do lado de fora do teatro, na chuva, porque não tinha mais ingresso. Você sempre esteve lá, ela escreveu. No final, pediu desculpas e perguntou: ainda dá tempo de consertar? Guardei a carta em uma caixa de madeira, a mesma onde estavam os comprovantes dos pagamentos que fiz por ela. Não respondi, porque algumas respostas a vida entrega de outras formas. Tiago me ligou dias depois. Disse que Isadora estava abatida, que Caio tinha ficado frio, que a sogra sumiu depois da confusão. Eles não voltaram do mesmo jeito da lua de mel. Voltaram diferentes, mais distantes. E eu estava em paz. Na semana seguinte, comecei um curso de corte e costura. Algo que sempre quis, mas nunca tive tempo. Conheci mulheres como eu, silenciosas, resistentes, cheias de histórias e remendos. Comprei uma máquina usada. Instalei na sala. A mesma sala onde antes eu me sentia só. Agora havia cor. Havia som de linha sendo puxada. Havia criação. E, acima de tudo, havia eu. Recebi flores no meu aniversário. Cartão assinado. Com amor, Isadora. Guardei. Mas não respondi. Nicole, a mulher de Tiago, me convidou para jantar. Fui. Levei pão de queijo feito por mim. Ela chorou quando me abraçou. Você não merecia nada daquilo. Eu sorri. Não porque eu queria ouvir, mas porque dessa vez ela quis dizer. Hoje acordo sem alarme. Leio no sofá da varanda. Faço comida para mim. E quando sobram flores da costura, coloco na mesa, como se eu fosse visita. Porque agora eu me recebo com carinho. Não sei se um dia vou voltar a ser próxima da minha filha, mas sei que ela, onde quer que esteja, me vê. E ver é o começo de tudo. Por muito tempo eu achei que amor era dar tudo. Dar o tempo, o dinheiro, o corpo, a saúde, os sonhos. E quando tudo isso acabava, eu ainda achava um jeito de dar mais um pouco. Achei que amar significava se anular, que quanto mais eu me sacrificasse, mais eu seria valorizada. Mas não fui. Até o dia em que me pediram para assistir o casamento da minha filha pela tela de um computador. E ali, naquele e-mail seco, naquele gesto frio, eu percebi. Se você some tanto por alguém a ponto de não ser mais vista, não é amor, é esquecimento. E se o seu amor precisa se humilhar para ser aceito, ele não está curando ninguém, está te adoecendo. Hoje, eu olho para trás e não vejo uma mulher amargurada. Vejo alguém que aprendeu. Aprendeu que colocar limites não é crueldade, é respeito. Que parar de salvar os outros também é uma forma de se salvar. E que quem te ama de verdade nunca te pediria para se apagar. Se essa história tocou alguma parte sua que andava calada, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu também aprendi a dizer basta, porque o seu basta pode ser o começo do reencontro de alguém. E compartilha essa história com uma mulher que você ama, uma mãe, uma avó, uma tia, ou você mesma. Às vezes, tudo que a gente precisa é lembrar que não nasceu para ser sombra, mas para viver inteira, e nunca mais assistir a vida pela tela de alguém.